Segundo a Conab, este ano serão colhidas mais de 250 milhões de toneladas, ou seja, 3,5% a mais do que o volume registrado em 2019. E esse aumento na produção tem uma explicação. Então isso vem do trabalho de toda a pesquisa nacional, né? Tanto do Instituto Agronômico, aqui que a gente faz parte, a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Mococa, como de outras entidades do Brasil, né? Cada uma no seu estado e a Embrapa no país todo, né? Que nesse trabalho conjunto, desenvolvimento de novas tecnologias, hoje o país, o Brasil, não perde para ninguém tecnologia. Então, que nós temos aí plantadeiras de última geração, nós temos agricultura de precisão de última geração, uso de drones, né, para monitoramento de áreas, aplicação de inseticidas localizados, adubos. Então, a tecnologia desenvolvida nacional hoje, eu diria que é compatível com os maiores países do mundo. Outro fator que tem impulsionado a produção de grãos é o resultado de uma área bem maior semeada, de 65 milhões de hectares, com crescimento de 2,3 milhões de hectares, ou seja, 3,6% sobre a safra passada. Os dados fazem parte do 9º levantamento da safra de 2020, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Hoje nós temos muitas empresas, muitas marcas, né, e uma diversidade de produtos grandes, inclusive em virtude dessa possibilidade da gente produzir a maioria das culturas, né, que a gente consome hoje no país. E aí ter que importar um número pequeno de alimentos para a gente poder atender nossa população de uma forma geral, né? Com a colheita finalizada, praticamente em todas as culturas de primeira safra e as de segunda em andamento, o que falta agora é a conclusão do plantio das culturas de inverno e os números resultantes da terceira safra. Além disso, será necessário, segundo a Conab, observar o comportamento climático que pode influenciar na produtividade das culturas. A agricultura não parou, né? E não para, né? A gente vê que foi a agricultura que durante esses meses que a gente está de pandemia que tem segurado a balança comercial, né? Tem dado aí um superávit nesses valores quando comparado aos outros setores que estão todos em decréscimo, né? Então a agricultura não parou e não vai parar. Então eu acho que a população pode ficar tranquila e não fazer correria, né? Não fazer compra para 2, 3 meses, que é desnecessário e isso só vai gerar problema para outras pessoas. Apesar do forte impacto causado pelo desempenho da safra no Rio Grande do Sul, a cultura da soja apresentou recordes de produtividade em Mato Grosso, Paraná, Goiás, São Paulo, Tocantins, Maranhão, Rondônia e também no Distrito Federal. Depois da soja, a cultura do milho de primeira safra se destaca e ocupa uma área de mais de 4 milhões de hectares. A soja tem uma flexibilidade muito grande, né? Ela é usada em rações, para animais, que aí a gente come a carne, a proteína. Ela é usada em alimentos preparados diretamente para o ser humano, né? Ela é usada como ingrediente de outros alimentos, então é um alimento muito flexível. Então você usa a soja inteira, usa a farinha, usa o óleo, né? Então você tem muitos subprodutos da soja que fazem com que esse alimento seja assim, a grande base da alimentação do ser humano hoje no mundo, né? A cultura do feijão também teve aumento na produção, com mais de 3 milhões de toneladas, ou seja, 2% superior ao obtido em 2019. Por causa dessa produção recorde de grãos todo ano no Brasil, as gôndolas do supermercado estão assim, totalmente lotadas. E o consumidor pode comprar e escolher à vontade. Segundo o gerente do supermercado, com produção em alta no campo, os produtos de primeira necessidade nunca faltaram para o consumidor. Graças a Deus, no nosso país a gente tem uma produção altíssima de grãos, né? Então, nas várias regiões aí a gente tem muita produção e mesmo quando esporadicamente faltou aí, a importação ela veio muito fácil para suprir toda a demanda do mercado. E os preços por enquanto se mantêm em alta por causa da pandemia do Covid-19.
preço subiu um pouco até razoavelmente bastante em virtude da pandemia, né? Ele estabilizou, mas tem abaixado aí com uma frequência aí que a gente está gostando bastante.